Essa semana eu assisti o filme O Destino de uma Nação, com o Gary Oldman, que aborda os dias logo após a invasão da Polônia por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial e mostra os desafios que Winston Churchill, o político britânico, teve que enfrentar logo nesse começo como primeiro-ministro do Reino Unido. Quando eu fui dar uma olhada na internet para pesquisar o que as pessoas estão falando sobre esse filme, porque o filme é muito bem feito, né? O Gary Oldman está sensacional nesse filme e ele provavelmente é um dos grandes concorrentes ao Oscar desse ano, é capaz de ganhar porque ele está realmente fenomenal. E eu encontrei, o primeiro vídeo que apareceu para mim foi do Nando Moura falando sobre esse filme. Eu vou falar um pouco mais depois sobre o Nando Moura e as defesas que ele faz a partir das conclusões que ele teve sobre esse filme, mas primeiro eu quero falar sobre o filme porque eu vejo que há 2 filmes desse ano que dialogam muito de perto e falam sobre a luta contra o fascismo, né? Então, o primeiro que você tem que assistir é esse filme Winston Churchill, que é O Destino de uma Nação. Então ele mostra realmente esse começo, né, e as dúvidas que o Winston Churchill teve, e como ele teve que defender a sua posição de não fazer nenhum tratado de aliança com os nazistas, porque os nazistas começaram a invadir a Europa, e foi muito rápido, foi em questão de semanas, eles tomaram conta de vários países, da Bélgica, da Holanda, invadiram a França, então foi algo muito rápido e muito inesperado, e uma estratégia militar inovadora que fez com que tivessem várias conquistas em um tempo muito breve, então os aliados não tiveram, como se preparar para isso. Foi algo muito inesperado mesmo. Então, o Churchill teve que bater o pé, lutar por sua posição e resistir ao nazismo. E essa resistência do Churchill foi algo que inspirou outros países também a resistirem, a lutarem contra o nazismo, e depois foi o que permitiu com que os aliados vencessem a guerra no final. Então, essa resistência do Churchill foi essencial para que o mundo não sucumbisse ao nazismo. Revela como é importante lutar contra os fascistas, porque as ideias deles são perigosas, têm o poder de conquistar as pessoas despreparadas intelectualmente e moralmente, então foi essencial essa luta do Churchill. Outro filme que está relacionado e que eu acho que é importante você assistir junto com esse aí, né, ou logo em seguida, né, junto é impossível, mas logo em seguida, é o Dunkirk, que é o filme do Christopher Nolan. E esse filme, ele mostra a vida dos soldados durante o recuo dos soldados britânicos na França. Então o Império Britânico mandou tropas para ajudar os franceses e eles foram cercados pelos nazistas, tiveram que recuar para Dunkirk, que é um porto lá, que é uma praia que tem na França, e eles ficaram lá, uma tropa com quase 300 mil soldados, ficaram isolados lá, cercados, prestes a ser dizimados pelos nazistas. Então esse filme aborda a missão enviada pelo Reino Unido para resgatar esses soldados. Então eles convocaram todos os barcos que tinham no país, ali na região, né, na região do sul do país, para irem lá, cruzarem o Canal da Mancha e resgatar esses soldados. Então você vê nesses 2 filmes aí 2 exemplos diferentes de heroísmo. De um lado você vê o Churchill lutando para manter seu país com moral alto para enfrentar os nazistas, e por outro lado você vê a coragem individual, os atos individuais de coragem de pessoas anônimas que estão na guerra lá, tentando sobreviver, né, principalmente, e como o país se uniu, e os marinheiros, né, quem tinha barco lá no país, se uniu para poder ir lá buscar os soldados e resgatar. Isso é chamado de milagre de Dunkirk, porque eles resgataram quase todos os soldados que estavam na praia, que era o grosso da tropa britânica na Europa. Vale assistir esses 2 filmes em comparação para você saber como foi esse processo histórico. O filme do Churchill não é tão preciso historicamente, mas é muito bem construído, tem cenas muito bem construídas e vale conferir. E o Dunkirk é um filme bonito. Eu acho que não é para todo público, porque ele não tem muito uma linha narrativa muito delimitada, assim, os personagens são, não é muita empatia, mas é um filme bom também, é muito bem produzido, é muito bonito visualmente, vale conferir também. Então vamos falar do Nando Moura e desse filme Destino de uma Nação e a visão que ele tem do Churchill. A tecla que ele bateu foi que o Churchill era um conservador e que isso, por si só, já fazia ele de ser um grandioso estadista, protegendo os valores tradicionais da família cristã ocidental ao lutar contra os nazistas. E segundo a lógica distorcida do Nando Moura, a lógica quase infantil primária dele, é que o Churchill, sendo conservador, se ele estava lutando contra os nazistas, logo Hitler era de esquerda. É a velha lenga-lenga da direita radical brasileira de tentar revisar a história, de tentar associar o nazismo com a esquerda. É uma lenga-lenga, revisionista mesmo, e que não tem nenhum fundamento entre os historiadores sérios. O Leão e a Nilce já desmontaram o Nando Moura de uma maneira, vergonhosa para ele, porque eles apresentaram fontes confiáveis para defender
o consenso na história de que o nazismo não era de esquerda, uma terceira via, e que forneceu a base ideológica para a extrema-direita de hoje, né? Tanto que se você for ver lá os supremacistas brancos dos Estados Unidos, chamados de alt-right, eles são nazistas, eles usam bandeira nazista, usam símbolos nazistas, e eles são alt-right, a direita alternativa, né? Eles não são de esquerda. É realmente uma lógica totalmente distorcida. Na visão do Nando Moura, na visão limitada dele simplória, só existe direita e esquerda no mundo, a direita é conservadora e a esquerda é comunista. É o que há no mundo, não há sutilezas, não há complexidade, não há diferentes ideologias. Os liberais, por exemplo, que nos Estados Unidos representam um centro-direita, para o Nando Moura devem ser esquerdistas comunistas, sendo que eles são liberais, eles têm uma agenda liberal, eles são capitalistas, eles são pró-democracia. Então vamos entender a complexidade do Winston Churchill e de como foi o governo dele como primeiro-ministro na Inglaterra nesse tempo de guerra. Winston Churchill era conservador, ele pertencia ao Partido Conservador, só que ele foi eleito, ele foi escolhido num governo de coalizão. Então ele trabalhou de perto com os trabalhistas e, durante a guerra, o que ele fez? Ele se dedicou exclusivamente à política de guerra. Então ele só se preocupou com os ataques e com a estratégia de guerra do Reino Unido, enquanto que ele delegou as decisões econômicas e domésticas ao Partido Trabalhista, ao Clem Attlee, que era o chefe do Partido Trabalhista na época. Logo depois que a guerra acabou, em 1945, o Partido Trabalhista ganhou as eleições, elegeu um primeiro-ministro e teve a maioria no parlamento inglês, e esse governo trabalhista foi responsável por implementar o estado de bem-estar social e o sistema de saúde universal, que ainda hoje existe no Reino Unido e que é elogiado no mundo inteiro, né? Quando se diz sistema de saúde, as pessoas pensam no Reino Unido dizendo que é o melhor sistema de saúde do mundo, embora não seja verdade, mas é um sistema de saúde muito bom, universal, tem um sistema de bem-estar social que privilegia boa parte da população. Muita gente no Reino Unido recebe benefícios, tanto benefícios para criança, quanto para desemprego, quanto para baixos salários. Então há um sistema de assistencialismo no Reino Unido que é, disseminado, e muita gente se beneficia disso, de fato. Então, isso foi uma contribuição do Partido Trabalhista logo após a guerra e que ajudou o país a se reconstruir, porque ele foi duramente bombardeado pelos nazistas, então muitas cidades foram arrasadas lá, e esse sistema implementado pelos trabalhistas depois da guerra ajudou com que as pessoas sobrevivessem e se reerguessem. Uma das promessas do Churchill, porque o Churchill se reelegeu depois, se reelegeu como primeiro-ministro, e uma das promessas que ele fez foi de não desmantelar esse sistema de bem-estar social e de assistencialismo e de saúde universal, porque a princípio ele era contra, ele foi um dos opositores dessa política, mas quando ele viu que realmente funcionou e que as pessoas se beneficiaram disso e que aprovavam essas medidas, ele prometeu que não desmantelaria isso e passou a ser um defensor dessas políticas. Depois, voltando ao argumento do Nando Moura de que o Hitler era de esquerda porque o Churchill era conservador, esse é um dos argumentos mais idiotas que eu já vi na minha vida. O Churchill ele se opôs ao nazismo porque ele entendia que era um risco estratégico para o Reino Unido, a expansão bélica da Alemanha era extremamente perigosa, e ele sabia que depois o Hitler ia se voltar contra a Inglaterra, ia se voltar contra o Reino Unido. Então isso foi uma decisão estratégica. Enfrentar o nazismo não foi uma decisão ideológica, o Hitler é nazista, então eu não vou me aliar a ele, mas foi uma decisão estratégica militar. Eu não vou me aliar ao Hitler porque ele não é uma pessoa que pode ser confiada e depois ele vai vir para cima da gente. Tanto que depois, quando os nazistas invadiram a União Soviética, o Churchill fez um tratado com a União Soviética para se defender mutuamente, que é chamado de Acordo Anglo-Soviético. Ou seja, pela lógica do Nando Moura, desse momento em diante, de 41 em diante, o Churchill foi esquerdizado, o Churchill virou comunista, porque ele se aliou à União Soviética. Tanto que eles enviaram 4 milhões de toneladas de suprimentos para a União Soviética para ajudar a Rússia a se defender dos nazistas. Se a gente for parar para pensar também, os aliados incluíam os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido, a China, e o Brasil também era um dos países aliados contra a Alemanha nazista, numa época de Estado Novo, com Getúlio Vargas no poder, que era um governo que tinha grandes afinidades ideológicas com os fascistas, mas eles foram empurrados para essa guerra por causa de uma necessidade econômica de se manter alinhado aos Estados Unidos. Como eu disse, essas alianças ou essas oposições não tinham nada a ver com posições ideológicas, mas sim com estratégias militares. Tanto que o Japão, que não era o Estado fascista, era alinhado à Itália e à Alemanha nazista. Ou seja, eram alianças militares e estratégicas, e assim foi tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial. Isso aí é tão óbvio, tão evidente, que qualquer imbecil com o mínimo de formação histórica pode compreender isso, sabe? Depois, Nando Moura passa a citar algumas frases do Churchill, algumas frases célebres do Churchill, vamos botar entre aspas porque são frases que ele não disse, algumas delas claramente não são do Churchill, enquanto outras foram distorcidas. As pessoas podem botar citações na boca da Clarice Lispector, do Luiz Fernando Veríssimo, do Winston Churchill, do Einstein ou de quem for. A primeira frase do Churchill, supostamente do Churchill, que ele cita é: os fascistas do futuro os chamarão a si mesmos de antifascistas. Essa
não é uma frase do Churchill. A Churchill Society, que é responsável por manter o legado do Churchill, já negou que essa frase é dele, então essa frase é de alguém, mas não é do Churchill. Mas é uma frase boa, porque você pode ver claramente que o pessoal de extrema direita hoje se denomina antifascista. Os fascistas de hoje são justamente aqueles que querem se afastar do fascismo e querem jogar isso na conta de outro grupo ideológico. E outra frase que ele citou também é: se você está atravessando o inferno, não pare. Essa frase também não é do Churchill. Depois o Nando Moura apresenta alguns livros que ele usou como referência, como se aquilo ali fosse verdade absoluta. Pois se está num livro, então é verdade, né? Ninguém escreve nada errado em livro, ninguém mente em livro, ninguém se equivoca em livro. Se está num livro, é verdade, né, Nando Moura? Ainda mais quando são livros de direita, revisionistas, que apresentam fatos históricos distorcidos ou selecionam certos fatos que justificam aquilo que eles querem defender. Por outro lado, se for um livro de um esquerdista, então ele está totalmente equivocado, tudo ali está errado, tudo ali é uma conspiração global para destruir a sociedade ocidental judaico-cristã. Se é para citar uma frase, eu gosto muito dessa frase do René Descartes, e isso realmente está no livro de Descartes, você pode procurar lá nas Meditações Metafísicas, que é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. É por isso que eu recomendo que vocês, quando vocês assistirem o vídeo do Nando Moura, vocês tenham muita precaução, porque via de regra, né, se você parar para analisar os vídeos dele, você sempre vai encontrar informações equivocadas, distorções, argumentos que não têm sentido, né, que chama na lógica non sequitur, que é quando as conclusões não correspondem às premissas. Então você sempre tem que ter muito cuidado ao ouvir o que ele diz. Na verdade, você deve ter cuidado com tudo que você ouve na internet, inclusive aqui, quando eu falar alguma coisa que vocês podem investigar, e se estiver errado, vocês podem vir aqui falar que está errado, apresentando suas fontes, sabe, porque isso é importante. Esse exercício de senso crítico é muito importante, porque as pessoas são desonestas, são mal intencionadas e querem radicalizar outras pessoas. Essa estratégia de tentar dividir o mundo em preto e branco, em comunistas e conservadores, em direita e esquerda, é uma estratégia de radicalização mesmo. Isso é feito não apenas no fascismo, não apenas no comunismo, não apenas entre os fundamentalistas islâmicos ou fundamentalistas cristãos, mas é feito na internet cotidianamente, por pessoas que querem criar um inimigo absoluto, desumanizar essas pessoas e criar um grupo de radicais que vão lutar contra esse inimigo abstrato e idealizado que não existe de fato. Essa divisão entre bons e maus, entre justos e injustos, é uma estratégia de qualquer tipo de autoritarismo, de qualquer tipo de fundamentalismo. Foi o que os nazistas fizeram, né? Criam lá um grupo, lá os judeus são o mal do mundo, são ratos que corrompem a sociedade. E daí você movimenta toda uma sociedade para lutar contra os judeus, para tentar aniquilá-los. E você pode fazer isso contra qualquer outro tipo de grupo, contra os muçulmanos, contra os cristãos, contra os comunistas, contra o imperialismo norte-americano. Ou seja, você detecta um grupo que você não gosta, com o qual você não concorda, e você torna aquilo ali num inimigo ideal, sem contradições, sem complexidade, simplesmente cria uma ideia que é sedutora para as pessoas. Eu sei que os jovens que assistem o Nando Moura, alguns canais mais extremistas de direita, eles querem uma resposta absoluta para a realidade. Eles não querem ver o mundo em sua complexidade, eles não querem entender que tudo tem sutilezas e que nesse espectro de esquerda e direita existem uma infinidade de posições ideológicas conflitantes, com as mais distintas posições, e que não é apenas dois opostos, que existe toda uma variedade aí nesse mundo e que você tem que refletir sobre isso. Então, para concluir, assista o filme do Winston Churchill porque é muito bom, assista o Dunkirk, que também é muito interessante, e tenha cuidado com o que você ouve na internet, porque muita gente está deliberadamente apresentando informações falsas para te convencer de coisas que não são assim. A realidade é muito mais complexa, você precisa cuidado para refletir sobre a realidade, você precisa, sabe, parar e considerar as opções, considerar os diferentes pontos de vista, tentar analisar com profundidade as coisas, senão você vai repetir informações equivocadas, errôneas e muitas vezes maldosas. Então um abraço para vocês, quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês viram esse filme do Winston Churchill, o que vocês acharam, se vocês viram o Dunkirk também, e deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!